Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio resiste no segundo tempo, emenda a quarta vitória seguida e volta ao G4 do Brasileiro depois de 3 anos. Fazia tempo, hein? O São Paulo melhora no segundo tempo, mas amarga a segunda derrota consecutiva. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! No duelo entre tricolores em Porto Alegre, deu tricolor gaúcho. E olha que foi um belo jogo de acompanhar. Jogo entre iguais, jogo grande, decisão. Vale apenas 3 pontos, né? Como todos os jogos, mas era um jogo fundamental e eu digo aqui, especialmente por parte do Grêmio, que precisava dessa injeção de confiança ao retornar ao G4 do Brasileiro. Eu tava pensando aqui, gente, faz muito tempo que o Grêmio não chegava no G4. Quer estar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que hoje, né, permite uma vaga direta para a fase de grupos do ano que vem. Pode parecer pouco, mas não é. É muito chegar no G4 dentro de um ano de reconstrução, de onde o Grêmio veio, com a dificuldade que está nesse Campeonato Brasileiro, com algumas instabilidades que o próprio time sofreu no começo do ano, até mesmo com resultados em casa, né? Aquele empate contra o Bragantino que dói até hoje, o empate contra o Fortaleza, alguns tropeços, aquela pancada contra o Palmeiras no Allianz Parque, aquele 4-1 que poderia ter sido muito mais. E depois o Grêmio encaixou. Encaixou a ponto de vencer o Grenal, vencer o Cruzeiro e se classificar para as quartas da Copa do Brasil, vencer o Atlético Paranaense fora de casa com reservas e agora venceu o São Paulo em casa num jogo muito complicado, tanto que a vitória veio de virada. Vamos olhar os dois aspectos aqui, porque eu sei que eu tenho muitos seguidores aqui do Grêmio, mas também tenho muitos seguidores inscritos aqui no canal, torcedores do São Paulo. Eu acho que a gente precisa, primeiro sob o aspecto do Grêmio, como eu já disse, era uma vitória fundamental, o Renato tratou o jogo como decisão, visivelmente não tem informação ainda, tá? Mas o Soares jogou no sacrifício. Ele não era uma certeza para o jogo, foi relacionado na véspera e jogou e saiu apenas nos minutos finais substituído pelo Vina, e jogou muito. Foi o cara que fez a diferença quando a bola chegava no pé dele, normalmente a jogada tinha sequência, né? E só não conseguiu fazer mais porque ou parava no goleiro Rafael ou às vezes na parceria, né, os jogadores não conseguiam dar sequência na sua jogada. Isso ficou muito claro no segundo tempo, quando o Grêmio teve um pouco mais o campo aberto e o Everton Galdino acabou se atrapalhando em alguns momentos para dar sequência na jogada. E ali ele já estava bem desgastado, porque o São Paulo já estava ficando muito mais com a bola na segunda etapa, a bola pouco chegava ao Grêmio, o Grêmio não tem aquela transição rápida, o que foi uma cobrança na entrevista coletiva do Renato, né, o tal jogador de velocidade, porque aí o Grêmio defensivo consegue sair no contra-ataque e sofre menos, segundo o Renato. É uma tese que eu concordo. Ele bateu nessa tecla e depois o presidente Alberto Guerra vem a público e diz que no mínimo um reforço de velocidade chegará na janela do meio do ano, até 3 podem chegar. Então o Grêmio vai ao mercado, o sonho é o Michael, a gente sabe disso, mas o próprio Guerra já disse que os valores são inviáveis. Acho que é despiste, para dar uma amenizada na situação, até para não frustrar o torcedor caso não consiga. Mas Michael e Grêmio estão acertados, a questão é que depende da liberação do Al Hilal. Enfim, o Grêmio tem esse modelo de 3 zagueiros e que, de novo, se mostra muito consistente. Ao mesmo tempo que é um time que entrega a bola ao adversário, isso aconteceu no segundo tempo hoje, e acaba sofrendo mais do que deveria. Mas tem uma mudança, uma diferença do primeiro tempo do jogo. O Grêmio, mesmo com esse modelo, ele acrescentou e substituiu o Cuiabano, que é lateral esquerdo, mas vem jogando de ponta ou de meio atacante, né, de meio atacante, um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, que é um jogador de muita força física e de velocidade e intensidade. Substituiu pelo Cristaldo, que voltou ao time. Com isso, com a manutenção ali daquele time meio que considerado ideal, né, só com a ausência do Vina, mas aí porque o Grêmio tem 3 zagueiros dessa vez, com Fábio e Reinaldo nas alas e o meio de campo com Vijaçante, Carbajo, Bitelo, Cristaldo e Soares, o Grêmio tem um jogo de mais posse e controle de bola. Isso foi perceptível no primeiro tempo. O Renato disse, estamos jogando em casa, precisamos propor o jogo. Não era o Grêmio mais reativo dos últimos jogos, no primeiro tempo. E isso se verificou na prática. O São Paulo teve uma chance no primeiro tempo e guardou. Numa falha do Gabriel Grando, em que ele talvez tenha feito golpe de vista, espera a bola passar por ele, mas tem o mérito também do Caio Paulista, que está jogando muito bem pelo lado esquerdo, na região da intermediária, fazer um levantamento
certeiro na cabeça do Calleri, que é matador, e acabou deslocando o Grando, vencendo o Kahneman no alto, que era o único zagueiro que estava com ele ali. O Calleri sofreu o jogo inteiro, especialmente no primeiro tempo, porque o Dorival Júnior espelhou a escalação, o sistema tático do Grêmio, com 3 zagueiros também, e com isso o Calleri ficou isolado entre 3 defensores do Grêmio. Tava muito difícil jogar, não tinha aproximação e o Grêmio levava vantagem sempre que a bola ousasse chegar ao ataque. Então essa foi a única chance que o São Paulo teve no primeiro tempo. E o São Paulo foi efetivo. Abre o placar, inclusive, com o Calleri. Só que antes disso e depois disso, só deu Grêmio. Só o Grêmio jogava, só o Grêmio ficava com a bola, só o Grêmio rondava a área do São Paulo. Então era uma questão de tempo para quem estava vendo o jogo que um gol do Grêmio ia sair. De alguma maneira. E quando você ronda mais a área do adversário, você corre o risco, entre aspas, de inclusive conseguir um pênalti. E o conseguir bem, entre aspas, né? Porque ele aconteceu num chute do Cristaldo, em que o Alan Franco, que realmente fez uma atuação muito ruim, acaba interceptando a bola que ia pro gol com o braço aberto. Por que o cartão amarelo também é aplicado? Porque a bola tá indo pro gol. Então a orientação é dar amarelo nesses casos também, mesmo com o pênalti marcado. Pênalti, o Cristaldo bate muito forte, um chute muito potente no canto, e se ele não bate tão forte assim, o Rafael teria pegado, porque ele foi muito bem na bola. Foi certeiro. O Rafael já tinha feito 2 defesas importantes antes do gol do Calleri. Depois ele acaba sofrendo gol de pênalti, mas vai bem também. E a gente sabia que para vencer o Rafael seria muito difícil. É um goleiro que está numa fase iluminada. Mas aí o futebol tem aquelas coisas que ninguém explica, né? O Reinaldo, que não vem jogando bem no Grêmio, na verdade, vamos fazer uma vírgula aqui. Não começou bem no Grêmio, nos últimos jogos ele tem atuado bem, tá? Não é porque ele fez o gol hoje. Ele cresceu muito nesse sistema com 3 zagueiros, porque ele tem essa capacidade ofensiva muito melhor. O Reinaldo não começou o ano bem, em determinado momento a gente questionou se o Diogo Barbosa não deveria ser titular no lugar do Reinaldo. O Diogo chegou a fazer alguns bons jogos no Campeonato Gaúcho, em detrimento ao Reinaldo, que não tinha chegado legal, mas às vezes tem questão de adaptação e tudo mais. O Reinaldo hoje está bem melhor. E o Reinaldo, que é um jogador histórico do São Paulo, não sei se dá para colocar assim, mas ele tem mais de 200 jogos com a camisa tricolor, é campeão paulista, é um cara muito, não sei se identificado, mas acho que né? A torcida do São Paulo sempre gostou do Reinaldo, o King Naldo, que estava visivelmente no fim de ciclo e acabou se transferindo para o Grêmio. O Reinaldo recebe uma bola maravilhosa do Suárez, que consegue vencer a marcação. O Grêmio com muita inteligência trocando passes, e aí o Suárez faz a função do 9 que volta para criar, né? Do 9 que sai da área para construir, do 9 que faz a função de 10, vem na entrada da área, dá o passe pro Reinaldo que sobe e ele chuta cruzado e o Rafael aceita. Aceita um grandioso peru. O que é uma injustiça, né? Porque o cara que estava pegando muito bem, está numa fase muito boa, mas acaba sofrendo um gol ali que uma bola totalmente defensável. Ali o Grêmio vira o jogo e continua criando para marcar inclusive o 3º gol ainda no primeiro tempo. O Grêmio teve muitas chances, se colocou no campo ofensivo, trocou passes, criou muitas possibilidades, especialmente pelo lado direito, quando o Bitelo caía por ali, o Fábio também, nas triangulações, o Suárez perdeu o gol, em bola parada, os zagueiros tiveram chance, o Grêmio se colocou e o São Paulo não conseguia encontrar o Grêmio. Rai Ramos, que até deu um chute que o Grando salva assim por cima, mas o Rai Ramos e o Alan Franco foram as piores figuras do São Paulo no primeiro tempo. O Wellington Rato, ele também teve dificuldades. E aí o Dorival Júnior, que a meu ver erra na escalação com 3 zagueiros, porque ele tentou espelhar o Grêmio, mas ao mesmo tempo ele deixou o Calleri sozinho no meio de 3 zagueiros. Não fez muito sentido, porque era um time que estava ajustado nos últimos jogos com outra formação. E ele utilizando todos os zagueiros ali, se um deles lesionasse, ele teria dificuldades, né? Porque, até deixa eu ver se o Diego Costa estava no banco aqui, mas eu acho que não, pelo que eu vi aqui na escalação, o Diego Costa não estava relacionado. Então ele correu um risco tremendo em deixando o Alan Franco entre os titulares. Se o Arboleda machuca, que está vindo de lesão também. Então, assim, acho que correu riscos desnecessários e não teve a necessidade dele abrir essa formação. Ele só muda o sistema lá no final do jogo, quando ele tira o Alan Franco e coloca o David, que é um atacante, aí ele desmancha o sistema com 3 zagueiros e aí finalmente tira um jogador que não estava tão bem assim tecnicamente. Mas no intervalo, o Dorival já faz uma mudança que eu considero muito positiva. Ele tira o Raí para botar o Rodriguinho e tira o Wellington Rato para botar o Natan.
Na verdade, as trocas elas são numericamente dessa forma, mas vamos combinar, né? O Raí Ramos sai para a entrada do Natan e o Rato sai para a entrada do Rodriguinho. Taticamente foram essas as trocas. Aí entra um lateral por outro, o Natan subiu muito mais, mas eu acho que muito mais por uma questão tática do jogo. O Grêmio recuou e o São Paulo se colocou no campo e o Natan conseguiu ter mais espaços, mas o Natan tem uma dificuldade técnica que ele precisa resolver. Ele não levanta a cabeça. Então ele chuta nas costas do defensor, ele chuta na cabeça do Rodriguinho, ele não consegue fazer uma triangulação porque ele não levanta a cabeça e não consegue construir o jogo. Ele é um lateral que tem força física, tem imposição, mas falta às vezes aquela frasezinha, aquela expressão que muita gente não gosta, mas que é real, aquela tomada de decisão. Isso é fundamental para que o Natan consiga evoluir. E o Rodriguinho entra no lugar do Rato e o time muda consideravelmente, primeiro pelo cenário da partida, em que o São Paulo se coloca mais no campo. E segundo porque é um jogador muito mais leve, né? Então o Rodriguinho, ele deu outra dinâmica no meio-campo do São Paulo, tanto que ele cria uma chance maravilhosa no começo do segundo tempo, em que ele recebe a bola na frente, chuta, o Grando defende, a bola bate no travessão, quica quase sobre a linha e o Grêmio afasta. E essa, a rigor, foi a primeira e quase única chance clara do São Paulo no segundo tempo. Apesar do São Paulo ter tido muito mais posse de bola, ter jogado para empatar no segundo tempo, foi essa chance e depois uma do Luciano, que já tinha entrado no jogo, que ele recebe na frente, chuta cruzado, a bola passa na frente do Arboleda, mas o Kahneman tá fazendo a cobertura, ela cruza a extensão do gol e sai pela linha de fundo. Esse lance assustou. E só. Depois o Rodriguinho chutou por cima, o Luciano também chutou por cima, o Michel teve conclusão também, bolas paradas o Grêmio acabava vencendo quase todas e o São Paulo ficando com a bola à frente da área. São Paulo teve dificuldades técnicas para conseguir empatar o jogo e aí sim, até por merecimento em termos de posse de bola e construção de jogo e busca do resultado. Tá? Ponto, vírgula, exclamação, o que você quiser e nova linha. O Grêmio, com exceção desses dois lances, pouco foi ameaçado. Eu sofri como torcedor, mas preciso dizer que os três zagueiros do Grêmio estão jogando demais. Estão jogando demais. Tanto o Bruno Vini, quanto o Bruno Alves. Bruno Alves, meu Deus, que é outro ex-jogador do São Paulo. E também o Kahneman. O Kahneman. Cara, o Kahneman é o seguinte... Não sei como ele não tomou cartão. E ele merecia num lance especificamente. Mas ele é muito malandro, né? Ele disputa uma bola na lateral, o Grêmio não recompôs ainda, e ele segura a bola do jogador do São Paulo e impede que ele cobre a lateral rápida. Só que aí dá aquele quiprocó, o árbitro chega ali e tal, aí ele devolve, e o Grêmio já se armou de novo. Esse é um lance para amarelo, porque ele retarda o reinício do jogo, mas ele fica cobrando que o lateral era dele, então, sabe, como se ele tivesse razão. Correu risco. Porque ele toma cartão todo jogo, né? Mas nas faltas ele realmente não fez nenhuma falta para tomar cartão. E aí o que acontece? Com esses dois zagueiros mais posicionados, o Bruno Vini e o Bruno Alves, o Kahneman sai à caça dos caras na frente da área, muitas vezes até lá no meio campo. O Kahneman é um cachorro mordedor, né? E jogou demais, cara. O que ele se entrega pro time é um negócio inacreditável. Então o São Paulo ficou com a bola e ficou rondando a área do Grêmio, mas não conseguia entrar. Porque o Grêmio baixava numa linha de 5, também tinha o Vidia Sante jogando demais, né, fazendo toda a cobertura, e o Grêmio tentava antecipar, mas a segunda bola sempre ficava com o São Paulo. Isso o Grêmio perdeu um pouco, assim, para tentar algum escape. Conseguiu só em alguns momentos com o Bitelo pelo lado esquerdo, mas ele perdeu a passada, depois o Diogo Barbosa, a mesma coisa, e aí tem uma chegada que é mais perigosa, né, com o levantamento do Luizito Soares, mas assim, com açúcar pro Cristaldo, que ele domina no peito, vai tirar do Rafael e o Arboleda numa recuperação espantosa acaba tirando, que foi a única chance mais clara que o Grêmio teve no segundo tempo. Depois tem um chute do Bitelo após uma bola parada em que o Grando espalma, o Rafael espalma por cima. Foi um bom chute. Acabei de receber aqui a data que o Grêmio frequentou o G4 pela última vez. Meu irmão Paulo Pires, lá do Sul, me mandou aqui. Rodada 24, 24ª rodada de 2020. Quase 3 anos que o Grêmio não frequentava o G4. Por isso que essa vitória era tão importante. O Renato bateu isso, nessa tecla na entrevista coletiva. O Grêmio soube sofrer, tem sabido sofrer. Até demais para o gosto do torcedor, mas é fato que num jogo entre iguais você precisa saber se defender para depois
acabar gerando algum tipo de escape. E aí, por isso, ele bate na tecla do jogador de velocidade, porque o Grêmio não tinha essa transição. Ele até tentou com o Diogo Barbosa pelo lado esquerdo, mas não tinha essa transição na rapidez. Tentou o Galdino também no segundo tempo, que não é necessariamente um velocista, é um jogador habilidoso, é um ponta e tudo mais, mas ele não é um cara para apostar a corrida com defensores. E depois entrou o Vina no lugar do Soares, que também é um jogador que joga de falso 9, mais técnico, mais posicionado, também não tem a velocidade. E o Bitelo correu por todos eles, né? Mas o Grêmio não conseguiu encaixar um contra-ataque. Se conseguisse, poderia até ter facilitado o jogo. O fato é que o São Paulo ficou com a bola, não foi competente para empatar, o Grêmio foi eficiente para se segurar e a vitória, ela diz muito. Sobre essa sequência do Grêmio com um modelo de jogo bem consolidado. Vou olhar, sim, de uma forma muito positiva, porque o Grêmio está frequentando o G4 de novo depois de muito tempo e classificado na Copa do Brasil e mostrando que está sabendo competir, está sabendo jogar, está sabendo morder. O São Paulo tem uma segunda derrota seguida e de virada, né, depois do que aconteceu contra o Sport, classificou nos pênaltis e agora essa do Grêmio, mas eu acho que o Dorival errou na escalação e essa lição tem que ser aprendida. Deixou jogadores no banco, do nível do Gabriel, por exemplo, que era um titular absoluto, e ele tinha, desse modelo com uma linha de 4, 2 volantes à frente da sua área. De repente ele tira, porque ele coloca o Pablo Maia, o Alisson, que também não fez um bom jogo, o Michel Araújo e o Wellington Rato para jogar com o Calleri. O Calleri fica isolado, não consegue ter trabalho de bola no primeiro tempo e precisa mudar isso no segundo tempo. Então, lições que o Dorival certamente aprendeu. Foi um jogo em que, pelas chances criadas, o Grêmio poderia ter feito um terceiro, como o São Paulo poderia ter empatado. Mas aí vai da competência de cada sistema, de cada treinador. Foi assim que eu vi esse jogo, uma vitória fundamental do Grêmio e um resultado que deixa um gosto amargo para o São Paulo, mas tem agora o clássico contra o Palmeiras e tem o Tolima pela Sul-Americana para também se classificar de uma forma positiva. São times que estão com realidades muito parecidas, né? Qual é o campeonato de Grêmio e São Paulo? Buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem via brasileiro e conseguir avançar nas Copas à sua maneira. O São Paulo tem mais uma Copa, né? Além da Copa do Brasil, a Sul-Americana. O Grêmio só a Copa do Brasil. Então, sem terra arrasada de um lado e também sem muita euforia do outro. Mas eu estou muito feliz com a consistência que o Grêmio apresentou nos últimos jogos. Comentem aqui o que vocês acharam da partida, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!